Salve, nação corintiana! Bem-vindos ao nosso canal! Vamos logo, sem perda de tempo, para as notícias do Timão! Vamos pra cima! Somos maiores que tudo e que todos! Vai, Corinthians! Então, a minha cartilha é, primeiro, cumpra o que se prometeu. Primeiro. Segundo, chega de papo furado. Terceiro, coloque pessoas capacitadas tecnicamente em cada departamento do clube, o que foi prometido aqui um dia depois da eleição. Pare de jogar, de vender ilusões para a torcida do Corinthians. Parem de fazer negócios esdrúxulos, como a contratação, como foi a contratação do Mateuzinho, que aquele cidadão, o Rubão, foi no podcast lá do Alambrado Alvinegro. Gente, não é possível que o Augusto Melo não vai pelo menos rebater as coisas que foram ditas lá, gente. Eu vou repetir a história com mais detalhe, o Nori, Michel, mano. A história da comissão do patrocínio. O Mateuzinho, o Corinthians queria o Mateuzinho. Foi feita a reunião com o Flamengo. O Corinthians, o Flamengo falou, ó, o jogador vai de graça, por empréstimo de 1 ano. Como ele vai de graça, vai ter opção de compra. A opção de compra são 11 milhões de euros. Opção. Você jogou bola. Opção não significa que é aquilo. Por isso que a palavra chama opção. Então, acabando... Isso se negocia. Acabando, ó, olha, vamos oferecer 7, 8, ok. Beleza? Ok. Estava de graça, tá? O jogador foi pro Corinthians de graça. Vou repetir, de graça. O Flamengo assinou o contrato. O Mateuzinho assinou o contrato. O Corinthians não assinou o contrato e colocou o Mateuzinho para treinar naquele treino no começo do ano que foi feito no Parque São Jorge, um treino aberto para a torcida. O Landim ligou para o Marcos Braz e falou assim, o jogador foi liberado para treinar? O contrato não está assinado. Aí os caras, no Corinthians, pô, como é que vocês pagam um cara sem ter contrato assinado? Ah, bababá, pode trazer de volta. Mandou de volta. O Corinthians foi lá na semana seguinte, foram negociar. Falou, nós não queremos mais empréstimo, nós queremos comprar o jogador. Gente, numa negociação, eu vejo o meu lado e quem está do outro lado vê o dele, cada um vê o seu. Quero o diretor de futebol do Corinthians no meio dessa negociação. Era o Rubão. E ele sabia disso tudo. O Rubão, quem negociou foi o Rubão. Então, ele aceitou a situação de botar um jogador que não podia treinar. Sim. Agora precisa ver que não tem contrato assinado. E aí ele está denunciando o quê? Se ele faz parte da história. Agora, quem liberou, quem autorizou o jogador a treinar naquele sábado de manhã? Quem era o diretor de futebol do Corinthians? Era o Rubão. Então, ué. Não, mas depois, Benja, naquele começo de ano, eu lembro bem, esse impasse do Mateuzinho, aconteceram algumas situações. Vamos lá, a primeira delas, que não tinha um valor estipulado, inicialmente lá na transação, o contrato que, tanto que o Corinthians quando falar, a gente quer que coloque um valor determinado para uma possível compra, porque o Flamengo exigia ainda dentro do contrato de empréstimo que quando solicitado, mesmo dentro do contrato, que o jogador deveria voltar sem o Corinthians receber remuneração nenhuma. Sim. E esse foi o principal argumento que a diretoria do Corinthians naquela oportunidade falou, opa, como é que eu vou, numa dessa, colocar o cara pra jogar, o cara começa a arrebentar, o clube chega e fala, me devolve porque eu quero. E por que botaram pra treinar, sem ter contrato? Esse foi um grande problema, puseram o cara num treino aberto, sem ele estar realmente com o contrato assinado. Mas até aí, Benjamin, na apresentação do patrocínio Master, o próprio presidente do Corinthians, Augusto Melo, apresentou o Veríssimo como o primeiro grande reforço da temporada, a permanência dele, passou 7 dias, ele foi embora. Ué, aí o que te surpreende o Mateuzinho treinar sem estar com contrato assinado? Aí, ele apresentou um jogador sem contrato como primeiro reforço? Ô, Michel, aí foram pra cima e negociaram, cara. O Corinthians ofereceu 4 milhões de euros por 50% do Mateuzinho.
4 milhões de euros. Então, mas aí a denúncia, o que o Rubão fala no podcast é em que sentido? Ele está fazendo uma denúncia. Alambrado Alvinegro. É, Alambrado Alvinegro, o pessoal que fez o podcast. O Rubão está dizendo que isso foi errado, certo? Eu não queria dizer que foi errado. Então, mas se ele faz parte da história, como é que ele insinua? Pode, né? Então, é ele. Ele insinua coisa contra ele próprio. E me admira o Augusto Melo não vir a público e rebater, e responder. Sim, mas até agora ele não explicou a história da tal da comissão do contrato de patrocínio que aquele Cassondé, no depoimento dele, falou que... eu não tenho nada a ver com essa história aí. Não, ele falou, olha... Mas, ô Benja, me surpreende muito também a cara de pau desse tal de Rubão aí, porque o negócio é o seguinte, e hoje em podcast falar, ninguém vai roubar o Corinthians na minha frente, foi a frase dele, não foi? Dentro do podcast, do Alambrado Alvinegro. Me surpreende muito, Rubão, a sua cara de pau de você ter ficado lá durante tanto tempo, e você só ter saído quando você foi retirado do cargo. Você não pediu as contas ali em momento algum. Você não pediu as contas. Se você não compactuava com qualquer atitude ruim contra o clube, você deveria ter levantado naquele exato momento e falar: eu não vou compactuar com isso, eu tô fora, eu me retiro do cargo. Você esperou ser retirado do cargo para começar a abrir a boca. Então, para mim, isso é oportunismo barato e hipocrisia. Por isso que eu acho que os Gaviões estão certos. Do lado você tem. Em protestar, mas assim... Mas aqui é muito... Faz parte da torcida, eu entendo. Mas o que eles colocam na cartilha é o que o torcedor fala na arquibancada todo dia. E a arquibancada é o espaço do torcedor, Benja. A força que tem a torcida do Corinthians dentro do estádio é o maior protesto que pode acontecer. Eu acho que isso que eles fizeram é muito mais uma coisa emblemática, simbólica, de mostrar, vocês são muito ruins, cara. Entendeu? Que precisa a torcida tomar a frente da coisa. É isso que eu tô querendo te falar. Gente, o Corinthians está jogado às traças. E me admira, muita gente está acreditando em tudo. E vocês que estavam lá atrás também, não pensem que agora o caramba. Isso tudo é causado por vocês também. É um balaio. O Corinthians está à beira do caos. O que tem de mais profissional hoje no Corinthians é a torcida. É o comportamento do torcedor, seja ele de organizada, comum, e eu admiro muito o comportamento da torcida do Corinthians durante o jogo. Então, os caras não param de gritar o tempo inteiro. Quando acaba o jogo, isso que eu aprovo. Essa é a função do torcedor. Você vê a situação do Corinthians. Toma 1-0 e a torcida tá lá você vê o estádio cantando. lotado, você vê a torcida apoiando. Então, acho que isso aí eu aprovo 100%. Eu só acho que hoje, que se tornou uma rotina, por exemplo, Benjamin e Mano, eu acho que o torcedor, nem falando de Corinthians, falando do torcedor em geral, hoje ele criou uma rotina, uma mania de protestar, de ir no clube, independente da situação, perder um clássico, perder um jogo que não poderia perder. Então, assim, às vezes se torna um pouco perigoso. Eu tenho medo. Por isso que eu ressalto, acho que às vezes é meio complicado e perigoso a gente vir aqui e talvez defender tal tipo de situação, porque eu, por experiência própria, já passei por isso no meu primeiro ou segundo ano de São Paulo, onde invadiram 400 torcedores lá. Invadiram? Não precisa ver se invadiram ou se abriram a porta. Não, abriram a porta. Você lembra disso, né? Abriram a porta, né? Você lembra disso. Até hoje, a gente chegou 6 horas da manhã lá, tinha polícia. A hora que o torcedor chegou, cadê os policiais? Sumiram. Ponto. Então, assim, isso se torna perigoso. Então, às vezes, a gente vinha aqui, né, e tem certos pontos que a gente tem que colocar que, às vezes, se torna um pouco perigoso, porque depende. Talvez o Mano vá lá, que é torcedor do Corinthians, de uma certa forma, mais passiva. Tem outros que não. Não, mano. De novo, eu quero deixar de novo bem claro. Eu sou radicalmente contra isso. Não, assim, é que eu tô querendo te falar o seguinte, para mim isso foi uma atitude emblemática, simbólica, porque não dá, gente, não dá. É triste ver o que está sendo feito no Corinthians e nada acontece. Em hipótese alguma eu vou defender aqui pichação, vandalismo, violência. De novo, eu sou totalmente contra a ingerência de torcida dentro de clube de futebol. Mas é que é triste, é desolador ver o que está acontecendo com o Corinthians. É óbvio que uma coisa dentro de campo, terça-feira pega o Criciúma, precisa ganhar, começa a tentar ter um pouco de paz dentro de campo e tal, mas isso é o de menos hoje. O problema do Corinthians é muito maior do que escapar agora do rebaixamento. Gente, o Corinthians está vivendo um caos. Só que esse caos talvez já estivesse
existindo há muito tempo. Sim. O que acontece? Quando não ganha no campo, aí o cara começa a se preocupar com esse caos. Falando desse Se tivesse em terceiro lugar na tabela, não tinha isso que está acontecendo hoje. Então, mas eu muitas vezes o processo é esquecido pelos caras. O Mano e eu, a gente fala aqui há muito tempo. O Corinthians vem dessa gestão do Duílio Monteiro, isso é uma desgraça. Eu já cansei de falar aqui. Uma desgraça o que esse cara fez com o Corinthians. Pra mim, eu continuo falando, é o pior presidente da história do Corinthians. Agora, o Augusto, só está 6 meses, eu espero que ele não consiga a façanha de superar. Porque esse começo do Augusto é desesperador. E é um cara simpático, um cara agradável, você conversa, é um cara super gente boa. Mas, velho, nós estamos falando da presidência do Corinthians, não basta só o cara ser legal, precisa ter atitude, precisa cumprir o que prometeu. De novo, cadê tudo que foi prometido? Mas eu acho que para mudar a situação do Corinthians hoje é uma reformulação geral, tanto de gestão como técnica. Então, mas não tem. Ó, você falou em gestão, o Augusto aqui, mano, lembra? Fala assim, vocês vão ver o maior choque de gestão da história do Corinthians. Mas ele começa Primeiro errado. choque de gestão era o Rubão, diretor de futebol. Ele começa errado delegando cargos aí para pessoas incapacitadas. O Rubão é um exemplo claro disso. Tanto que a maior parte da diretoria dele, Benjamin, acabou abandonando o barco porque nem os próprios pares dele, durante a eleição, aceitaram ficar lá junto com ele. E eu não tô falando do Rubão, que pra mim é um incompetente que não deveria nem ter ido pra lá. Eu tô falando de pessoas capacitadas. Por exemplo, o Rosala Santoro, que era o diretor financeiro. Ele começou com autonomia no cargo, Michel, e do nada ele teve que começar a reportar, ele que era o responsável pelo setor financeiro, ele teve que começar a ser subordinado dentro do clube. Ele começou a ter que reportar o que ele ia fazer para uma pessoa que era do mesmo cargo que ele, que foi colocado ali pelo presidente para mandar nele. Ele falou, desculpa, não vou compactuar com isso. Então nesse ponto, Benjamin, desculpa, o Augusto Melo tá pisando na bola. E outra cena aí que para mim é um tiro na água, se acontecer, é o fato da contratação do Balotelli, que já estão atrelando e amarrando isso com um possível patrocinador. Que eu saiba, não tem nada de Balotelli. Então, parece que agora não fizeram a proposta oficial, né? Parece que o Augusto estava esperando o aval do patrocínio Master para formalizar a proposta. Patrocínio Master, que era 2 semanas atrás. Tem que perguntar. Mas talvez, sei lá, talvez não é mais um lado mediático para tentar trazer recurso do que pensar mais pro lado técnico. O Balotelli não vai trazer recurso nenhum. O Balotelli vai trazer mídia. Agora, infelizmente, hoje é uma mídia negativa. Porque, infelizmente, eu sempre gostei muito do Balotelli. Mas o desempenho recente dele tem isso. E parece que, pelo que eu li, o contato não foi feito nem direto com o presidente do Corinthians, foi com o cara da base, o diretor da base. Então, como é que o diretor da base vai contratar um jogador pro time principal? Não, e o Balotelli. De que forma isso acontece? Por isso que quando eu vejo os Gaviões fazerem isso, é por causa disso. O cara vê, diretor da base, segundo informações, não sei se foi do Marco Belo ou do Vessone, desculpa aí, um dos dois. Como é que o diretor da base vai fazer proposta para trazer o Balotelli, cara? E outra, Benja, o diretor da base não tinha nem que falar em nome do clube. Com todo o respeito ao cara que ele tem lá, ele tem que falar da base. Se o Corinthians hoje tem CEO, se o Corinthians tem presidente, o Corinthians tem diretor de futebol, são essas pessoas que deveriam falar a respeito de contratação. O próprio CEO também já falou que não quer falar porque não é da alçada dele. Então deveria ser ou Augusto Melo ou Fabinho Soldado. Senão todo mundo fala pelo clube. Isso é ridículo, gente. Mas se você quer tranquilidade, você quer acalmar o ambiente, você não vai contratar o Balotelli, né? O cara que solta fogo de artifício no banheiro de casa, que joga dardo na molecada na base do City, entendeu? Você vai contratar. Ele jogou dardo na molecada? Você não sabe dessa história? Eu não sabia. Jogou. Ele não tá acostumado com o torcedor batendo na porta, Você imagina, Negão é do... Eu vi um dia que ele gravou um vídeo na Itália, que ele deu uma grana pro cara, o cara tava com uma Vespinha, ele deu não sei quantos mil euros pro cara, falou, ó, joga a Vespinha no Rio. Aí ele pagou lá. E semana passada teve essa imagem aí, cadê o Edinho, o Balotelli cambaleando ali, ó, na rua ali, ó. Ele falou que ele tava brincando, depois da eliminação da Itália. Então, foi a eliminação ou foi a classificação? Não lembro agora exato. Acho que foi uma derrota. Você já brincou assim, super tranquilo, de uma eliminação? Tá louco. Quando eles falaram dele jogar no Barcelona, você não viu o que ele falou? Ele falou, não joga no time de meninas. Ele falou isso também? Falou também. Você pode... Tem uma cartilha de história do Balotelli pra você. Se eu falar você que gosta de cartilha. Cara, a gente chegava na seleção, o Maico Júlio chegava, falando que ele é maluco, que o Mourinho amava ele, mas que ele era doido.
Doido da cabeça. Então você concorda com o Nori? É um jogador que vem para um ambiente bom para tranquilizar? Então, aí que tá, Benja, porque o Corinthians ele não pode ver uma saia naquele Imagina o Balotelli cruzando a bola pro Pedro. Não, mas você tá louco, mano. O Balotelli não vai sair da noite, velho. Ele não vai sair da noite aqui em São Paulo. Vocês estão de brincadeira. E tem um monte de torcedor do Corinthians emocionado, Benjamin, porque aí eles falam, vocês falavam a mesma coisa do Ronaldo Fenômeno. Primeiro, que já não cabe na mesma frase, Ronaldo Fenômeno e Balotelli. O Ronaldo é um ser de outro planeta que jogava muito mais que o Balotelli. Segunda coisa, o Ronaldo, gente, ele tinha como ambição, Benja, quando ele chegou em 2009, disputar a Copa em 2010. Quando ele soube que ele não seria convocado, a queda técnica do Ronaldo foi absurda, porque o Ronaldo não tinha que provar mais nada na carreira pra ninguém. O Ronaldo, ele quis voltar pro Corinthians ali pra realmente ter um up, pra ter aí talvez uma campanha pra ele jogar a Copa de 2010. Ele soube que ele não seria convocado, acabou, irmão. O segundo semestre do Ronaldo em 2009 já foi ruim. E a gente viu a saída dele em 2011, quando o Corinthians cai pro Tolima. É um cara que ainda foi peitado pelo Andrés, porque o Andrés chegou lá e bateu na porta, lá tinha Ronaldo, Roberto Carlos, e falou, meu técnico é o Tite, quem não estiver satisfeito que vai embora. E o Ronaldo, depois de um tempo, ele acabou saindo também, porque o Ronaldo, Benjamin, ele não queria mais jogar, ele queria ir pra Copa. O Balotelli, gente, tem gente que fala ainda, Michel, olha, o Balotelli tem a ambição de voltar pra seleção italiana. Gente, a gente tá falando de uma Copa do Mundo que vai acontecer, Benjamin, daqui a 2 anos praticamente, um pouco mais. Qual que é a motivação do Balotelli jogar bola 2 anos em alto nível no Brasil pra voltar pra seleção italiana? Ainda mais gente. Ainda mais num clube que tá numa situação como tá o Corinthians. Então não tem mas a informação que eu tenho é que não tem nada, tá, gente? Não, e outra, você falar, todo mundo fala. Que eu tenho ambição, mas no fundo não tem nenhum. O objetivo é esse também, né, Michel? O cara só tem notícia ruim. Aí o cara joga o balão de ensaio do Balotelli. Aí a torcida, nós começamos a falar o Balotelli no Corinthians e o cara para de falar da comissão. É isso. Mas será que também não é hora de você pensar e ter consciência que hoje o Corinthians briga para não cair? Ponto. Acabou. Para não cair. Talvez pensar em contratações pontuais para tirar o clube dessa situação e parar com esse negócio. Balotelli aqui que não vai ajudar. Talvez olhar para a base e pensar para um futuro depois, tirar o Corinthians dessa situação, fazer contratações para tirar o Corinthians dessa situação, a nível técnico. Isso aí não vai ajudar o Corinthians a sair da situação. Não, isso não vai tirar, vai ajudar Michel, a mas e aí, quem contratar? Tem pessoas aí dentro do clube que foram colocadas dentro do clube para fazer esse tipo de trabalho, fazer essa gestão. Tem scout, tem o próprio Fabinho, que é o diretor de futebol. Então, esse é o trabalho desses caras, de ir buscar, talvez, né, eu acho que o torcedor do Corinthians não quer escutar isso hoje, mas talvez buscar jogadores pontuais talvez de clubes de meio de tabela. É bom esse zagueiro? Bom, para a situação de hoje talvez poderia ajudar, mas é que hoje, financeiramente, o Corinthians não está bem, vai ter que ter contratações pontuais para tirar o Corinthians da situação. Ponto. Não vai ganhar nada. Peraí que acho que... E se o jogador tiver a opção de escolha também? Caiu o sistema. O Michel Basso, esse André Ramalho é bom? Jogador médio. Eu comentei um jogo dele não é um reforço de na pré-Champions. Cara, me fala um reforço. Me fala um nome agora de peso que o Corinthians possa trazer hoje no momento atual. Me fala um. De peso. 2. O que eu gostaria, que eu sou fã desse cara desde a época que eu acompanhava ele no Ceará e que até hoje eu não entendo como é que o Palmeiras liberou esse cara. Arthur Cabral. O atacante. Boa contratação. Esse cara, eu não sei como ele não está na seleção. Mas como você vai contratar hoje o Arthur Cabral com 2 centroavantes lá ganhando não sei quanto? Então. Mas o problema também, Michel, você investir no centroavante é você comprar uma picanha sem ter o carvão. O que adianta você comprar uma picanha top se você não tem o carvão? Pra você começar a pensar na picanha, você precisa ter o carvão e aceso. O que adianta você contratar um centroavante top se a bola não chega lá? Cara, o Garro, muitas vezes, Michel, ele joga de volante no Corinthians, cara. Ele joga de volante. Eu vou te falar, o Yuri Alberto, que também até hoje o Duílio não explicou quanto custou o Yuri Alberto, eu não sei. Teoricamente, que eu saiba, são 25 milhões de euros. Mas ele é o cara que mais faz gol no time. Tá. Você pode até não gostar, dizer que não é um titular para ser do nível do Corinthians, mas
Esse é um cara que a torcida não pode falar nada dele. Ele perde um monte de gol, mas ele faz, dentro do time, ninguém faz mais gol que ele. Tô certo ou tô errado? Não, isso é verdade. Ele tá feliz agora. Ele custou 25, teoricamente, que até hoje eu não sei quanto, mas dizem que é 25 milhões de euros. E essa atual diretoria conseguiu pagar 5 milhões de dólares do Pedro Raul. Sim. Investiu mal, Benji, isso daí não se nega. Eu acho que, pra falar a verdade, os reforços que o Corinthians trouxe que foram muito bons... Quem convence o Corinthians a comprar os caras e a pagar esse preço? Foram os dois caras que o Corinthians trouxe que são bons. O cara é bom, o restante não. O restante dos reforços que o Corinthians trouxe, Benjamin, deixam muito a desejar. O Garro hoje é um Você lembra que eu falei semana passada? Eu falei, o River Plate tem uma proposta. Não, mas o Corinthians parece que já declinou. Então, o Garro, pra mim, foi um investimento que valeu a pena. O Ranieri é outro investimento que valeu a pena. O Ranieri eu também concordo. O Garro também, bom jogador, muito bom. Eu achei ele muito bom. Eu concordo. E aqui encerramos mais um vídeo do Timão. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados nos próximos vídeos. Tchau, tchau!